Quem trouxe a Bíblia aqui nessa noite? Amém? Vamos abrir no livro de 1 Reis, no capítulo 22. Nós leremos o primeiro verso e o verso 34, para a gente ganhar tempo. Vocês acharam? Quem achou, diga amém. A palavra do nosso Deus diz assim: e eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. O verso 34. E um certo homem entesou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao condutor da sua carruagem: vira a tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. Aqui nesse acontecimento, nessa história, é uma aliança sendo formada entre Acabe, rei de Israel, e entre Josafá, o rei de Judá. Quem era Acabe? Era um homem que não tinha caráter. Ele era casado com Jezabel. E rapidamente eu quero aqui introduzir o que Jezabel fez por causa de Acabe. No capítulo anterior, Nabote tinha uma vinha que era colada com o palácio de Acabe. Acabe foi até Nabote e pediu a vinha dele. Falou que oferecia uma outra vinha em outro lugar, que ofereceria dinheiro se ele não quisesse simplesmente uma outra vinha em outro lugar. E Nabote não quis. Ele falou que era herança do pai dele e ele não quis dar, ele não quis abrir mão daquela herança para dar ao rei Acabe. O rei Acabe se entristeceu, foi para a casa dele. Então a mulher dele, Jezabel, como aqui muitos já conhecem, ela perseguia profetas. Ela era uma mulher ruim. Ao invés de ser uma mulher sábia, era uma mulher que destruía. Era uma mulher que gostava do mal. Era uma mulher que era usada por Satanás. Então Jezabel armou uma cilada para Nabote. Disse para aplicar um jejum em todo Israel, para que levasse Nabote até o centro da cidade, o colocasse no alto e falasse que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E assim foi feito. Ela selou essa carta, enviou para todas as autoridades e os anciãos de Israel, selou com o selo do rei, e ela fez isso sem Acabe saber. Então essa história foi finalizada de acordo com o que Jezabel queria. E nisso a gente entende que um homem fraco acaba dando espaço para a sua mulher tomar a posição. Porém, a sua mulher estava sendo usada por Satanás. E nessa noite eu quero começar te dizendo algo. Eu quero começar essa mensagem te dizendo algo. Cuidado com as alianças que você está fazendo, pois pode te levar a ruínas. E no capítulo seguinte, a Bíblia vai dizer aqui sobre Acabe e Josafá. Como eu disse, Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. E como nós lemos no primeiro verso, estava 3 anos sem ter guerra entre a Síria e Israel. Então Josafá foi até Israel visitar Acabe. E ali ele não tinha dito nada de guerra. Como eles tinham uma aliança, de repente eles foram ali para conversar sobre algum projeto, foram ali para festejar, ou foram ali para planejar os próximos passos. Josafá foi até Acabe, mas foi Acabe quem falou de guerra. E ele disse: Ramote Gileade, que era uma cidade da Síria, comandado pelo rei Ben-Hadad, ele disse que essa cidade era dele, porém naquele momento estava sob o poder dos sírios. E ele disse: Josafá, você está comigo para a gente retomar essa cidade? E Josafá, como tinha uma aliança, ele disse: meu povo é como o teu povo, meu exército é como o teu exército, os meus cavalos são como os seus cavalos. E ele topou. E aqui se inicia a história. Josafá, porém, pediu para Acabe consultar alguns profetas, para saber se realmente eles tinham que subir a guerra contra a Síria. Então Acabe manda chamar 400 profetas. E quando esses profetas chegaram, profetizaram diante do rei: pode subir que a vitória é sua. Pode subir que o Senhor vai colocar o exército inimigo em suas mãos. E aqui eu também quero te dizer uma coisa: quantidade não é certeza de sucesso, porque esses 400 profetas mentiram. Eles foram usados para Acabe. Ali Satanás estava tentando ceifar a vida dele, e eles foram usados por Satanás. Porém Josafá continuou
insultando, e disse: não tem mais nenhum profeta? Tem algum profeta usado pelo Senhor, ao qual nós possamos ouvir, para realmente a gente ter a certeza se a gente deve subir ou não? E Acabe responde a Josafá: ainda tem um profeta, Micaías, porém eu o odeio, porque ele não profetiza coisas boas ao meu respeito, e só o mal. Perceba que tem gente que só gosta de ouvir o que quer. Porém, Deus não fala muitas das vezes o que você quer ouvir. Deus fala o que é necessário te falar. Deus fala o que você precisa. Deus fala o caminho correto. E eu volto a repetir: quantidade não é certeza de sucesso. Naquele momento, 400 profetas estavam enganando o rei. Porém, teve um homem sozinho que foi usado por Deus e disse ali a verdade. Você lembra de Elias contra os 400 profetas de Baal? 450 profetas de Baal estavam sendo mentirosos, estavam buscando um Deus que não existia, e Elias sozinho, que era servo do Senhor, orou e Deus fez do fogo cair do céu. Aleluia. Então, ali, quando Josafá, o Micaías, foi chamado profeta, foi chamado por uma autoridade a mando de Acabe. E quando essa autoridade foi chamar Micaías, disse a ele: olha só, o rei manda te chamar. Porém, todos os outros profetas, os 400, já disseram, já profetizaram coisas boas para o rei. Vá lá e diz a mesma coisa. E Micaías responde: eu só direi aquilo que o Senhor me falar. E ele foi levado, foi posto diante do rei Acabe e do rei Josafá. E quando ele chegou ali, Acabe disse: esse é o profeta. Então, profeta, o que você nos diz? E ele disse: pode ir, que Deus é com vocês. Pode ir, porque o exército inimigo será posto em suas mãos. E o rei Acabe achou estranho. Ele falou: ué, quantas vezes eu já te disse para você não mentir diante de mim? Então, o rei Acabe já tinha ouvido de 400 profetas que ele seria vencedor naquela batalha. Micaías, que era o profeta que ele odiava, chegou ali e disse o que ele queria ouvir. E assim ele achou ruim, porque ele já sabia que aquela pessoa que é ousada, aquela pessoa que é temente a Deus, aquela pessoa que é obediente, você sabe que quando você consultar a Deus através dela, ela vai te falar o que realmente Deus quer falar, e não aquilo que você quer ouvir. Então Acabe ali ouviu o que ele queria ouvir, mas ele sabia que aquilo realmente não era o que Deus queria para a vida dele. Mas o ego dele não deixou ele aceitar. Micaías disse o que Acabe queria ouvir, porém ele falou: não mintas para mim. Então ele estava ouvindo o que o ego dele se alimentava, ele estava ouvindo o que ele realmente queria ouvir, mas no fundo ele sabia que aquela não era a vontade de Deus para a vida dele. E ele disse: não mintas para mim. Então Micaías começa a dizer: então tá bom, você pediu para eu não mentir, então eu vou te falar a verdade. Eu começo a ver aqui, o Senhor me mostrou ovelhas perdidas pelo pasto, como quem não tem Senhor. E eu vi cada um indo para a sua casa, perdidos, desorientados. E Acabe disse: eu não disse que ele só proferia o mal? Então veio um profeta, Zedequias, um profeta mentiroso que estava sendo usado pelo inimigo, e atingiu Micaías no seu queixo, que a Bíblia diz. E muitas das vezes o profeta do Senhor, aquele que diz a verdade, é ferido. Muitas das vezes o profeta do Senhor, aquele que é sensível, obediente à voz de Deus e passa para os outros, ele é caluniado, ele é difamado e muitas das vezes ferido. Porém ele não se entrega por causa da perseguição. Ele continua sendo reto aos olhos do Senhor Jesus. E tem gente que só quer ouvir o que deseja, mas quando ele é profeta de Deus, ele fala o que Deus manda. Então ali Micaías foi ferido, ele foi colocado na prisão, e Acabe disse: nós iremos à guerra. E Micaías: prenda ele na prisão, quando eu voltar eu resolvo o que eu vou fazer com ele. Dê a ele o pão da aflição, dê a ele a água da aflição. Eu vou vencer, e quando eu voltar eu decido o que fazer com ele. Então ele foi colocado na prisão. E um detalhe muito importante aqui, irmãos: quando Micaías revelou o que o Senhor disse a ele, Acabe no fundo
como eu disse, ele já tinha ouvido o que ele queria, mas mesmo assim ele duvidou. Então ele sabia que aquela não era a vontade de Deus para ele, mas o ego dele não deixou ele retroceder, não deixou ele ficar com aquela palavra. Então ele foi colocado na prisão, Micaías, e Acabe diz para Josafá: nós iremos subir, nós iremos ir à guerra. Mas antes deles irem à guerra, Acabe diz assim para Josafá: nós subiremos para retomar, para pegar de volta aquilo que é nosso. Porém eu vou me disfarçar, eu vou tirar minha vestimenta de rei, e você, Josafá, vai com a sua roupa de rei. Como eu disse, cuidado com as alianças que você está fazendo. Primeiro ponto aqui nessa mensagem: eles estavam 3 anos sem guerra. Israel e a Síria estavam em paz há 3 anos. Acabe quis mexer no lugar onde tinha paz. Segundo, ele ouviu a palavra do Senhor. E terceiro, ali no fundo ele duvidou. Ele temeu porque ele falou: estava tudo em paz e eu decidi guerrear. Eu ouvi a palavra do Senhor, porém eu não quis dar importância para isso. E quando ele foi subir, ele teve medo. Ele falou: será que esse profeta está certo? Será que esse profeta realmente é usado por Deus? E no fundo ele duvidou, no fundo ele tinha medo. O que nos comprova isso? Ele disse para Josafá: você vai com a sua vestimenta de rei, eu vou tirar a minha e vou disfarçar. O que ele queria dizer naquele momento? Que se no fundo aquele profeta Micaías estivesse certo, eles matariam outro rei. Acabe não seria ferido. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Quando eles subiram, a Bíblia vai dizer que eles começaram a guerrear sobre os sírios, contra os sírios. E Josafá, que estava com a sua vestimenta de rei, ele estava trajado com a sua armadura real. A Bíblia diz: a ordem do rei Ben-Hadad dos sírios era uma só: não lute contra os fracos e nem os fortes, contra os altos e contra os pequenos, somente contra o rei de Israel, que era contra Acabe. Porém, naquele momento da guerra, eles avistaram um homem que estava vestido como rei. Mas aquele homem não era o que eles estavam procurando. Não era Acabe, era o rei Josafá. Ali ele foi confundido. Então cercaram o rei Josafá e disseram: nós achamos o rei de Israel. Porém ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele clamou ao Senhor, aquela armadilha, aquele cerco que foi colocado, que foi posto armado para ele, se desfez. E o homem, como a gente leu no versículo 34, um homem que estava lá atrás do exército dos sírios, ele atirou uma flecha a esmo. O que essa palavra quer dizer? É uma palavra que não tem direção certa. A Bíblia diz que ele simplesmente lançou uma flecha através do arco. E essa flecha feriu através da brecha, através da couraça do rei Acabe. E eu quero te dizer algo nessa noite. Ali ele foi ferido. Ele disse para o homem que estava conduzindo a sua carruagem: me tira aqui desse lugar, me tira dessa guerra, pare ali naquele canto, pois eu fui ferido. E o que Deus manda eu te dizer nessa noite: quando você segue os caminhos do Senhor, você pode ser confundido, mas você não vai ser morto. Mas aquele que se disfarça, mas que desobedece ao Senhor, é achado e é ferido na guerra. E eu quero aqui entrar nessa parte. Eu quero parar um tempo aqui nesse lugar. Se você tem andado ignorando a voz de Deus, hoje é o dia de você fechar as brechas, pois a qualquer momento você pode ser ferido. A flecha entrou aonde, como eu disse? Na brecha da armadura de Acabe. Repita comigo: na brecha. Na brecha. E o que eu entendo com isso? Quando Deus te dá um direcionamento, quando Deus usa um profeta, um homem de Deus a seu favor, e você desobedece, e você sai do caminho do Senhor, qualquer brecha vira espaço para o inimigo te ferir. Qualquer brecha o inimigo pode te encontrar. E quando aquela lança, isso aqui, quando eu li isso aqui, eu orei: Senhor, me revela. Ele disse: qualquer brecha é espaço para o inimigo te encontrar. E quando o inimigo te encontra, a Bíblia vai dizer que o inimigo vem na terra para roubar, matar ou destruir. Então qualquer deslize, qualquer passo fora do direcionamento, qualquer passo fora da obediência de Deus, é um espaço para o inimigo te achar. E quando ele te acha,
duas coisas podem acontecer: ou você é gravemente ferido, ou você é morto. E o que aconteceu com Acabe? Ele ficou sangrando até a sua morte. Então preste atenção, irmãos. Era um homem que estava em paz, era um homem que tinha um reinado. O Senhor enviou um profeta para falar com eles, porém ele não quis dar ouvido ao Senhor. Ele foi disfarçado para a guerra. Uma flecha foi atirada através de um arco sem direção, e ele foi encontrado. Porque quando você sai da desobediência, quando você sai da obediência de Deus, quando você sai do direcionamento de Deus, você fica exposto, e qualquer flecha do inimigo pode te achar. E esse detalhe me pegou da brecha. Tinha tantos espaços para essa flecha cair. Poderia cair em qualquer servo, em qualquer soldado, poderia ter batido no cavalo, poderia ter batido na carroça, poderia ter pego na couraça de Acabe, mas pegou no único espaço. O espaço pode ser pequeno. Às vezes você sai da direção de Deus, você fala: não, eu vou ali fora só um pouquinho, a linha está aqui, eu estou seguindo essa linha há tanto tempo, eu vou colocar só um pé fora e depois eu vou voltar. E nesse espaço pequeno, nessa pequena brecha, a flecha do inimigo pode te achar. E quando a flecha do inimigo te acha, você vai ser gravemente ferido ou vai ser morto. Então nessa noite, irmãos, se você está dando brecha para o inimigo, se você não está mais ouvindo a voz do Senhor, ore para o Senhor. Eu vou liberar uma palavra para você que quer receber aqui nessa noite. Feche a sua brecha. Ouça o que o Senhor quer dizer através de profetas, através do louvor, através da palavra, porque a palavra é o próprio Deus. E João vai dizer que no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, a palavra veio como carne, como homem se revelou a nós. Ele veio para redimir o meu pecado, o seu pecado, e para nos salvar. Porém ele salva aqueles que estão no direcionamento dele, mas ele é tão misericordioso que ele salva aqueles que também não estão. Porém tem uma grande diferença: aqueles que conhecem a palavra e decidem sair, e aqueles que ainda não tiveram um encontro e o Senhor quer salvar. Você lembra daquela mulher em Samaria? Ele disse: é necessário passar por Samaria. Aquela não era a rota dele, ele não estava indo para aquele lugar, mas ele precisou passar por ali. Aquela mulher foi confrontada, o reconheceu como profeta, largou até aquela água que ela foi buscar, porém ali ela recebeu a água que entrou dentro dela e formou uma fonte de água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna, e aquela mulher foi transformada. Você lembra de Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo? Saulo de Tarso estava no caminho de Damasco. Ele era perseguidor de cristãos, ele tinha carta e autorização para matar, para bater e para prender cristãos. Mas naquele caminho o Senhor, com seu esplendor, com a sua glória, com o seu brilho, apareceu para Saulo naquele caminho, fez ele ficar cego por 3 dias, mas aquilo não foi para a morte, aquilo foi só uma pausa, foi só um basta. Você está me perseguindo, você está perseguindo ao Deus vivo, Saulo. Por que tu me persegues, Saulo? Já que você quer perseguir e não quer ouvir minha voz, então pega o meu brilho, olha o tamanho da minha glória. Se você não vem por bem, você vai vir por mal. A glória fez Saulo cair no chão, ele ficou cego por 3 dias, mas depois ele foi aquele Paulo que nós já conhecemos. Você lembra de Manassés? Ele virou rei na sua mocidade. Ele era rei, mas ele foi preso com cadeias, com as gemas e grilhões, e ele não poderia se soltar daquelas algemas, mas aquilo não foi para a morte. Ele foi preso para reconhecer e se converter. Logo após ele reconheceu que o Senhor era Deus e se curvou ao Senhor. Você lembra do rei Nabucodonosor? Quanto tempo também de reinado? O rei da Babilônia tinha um império gigante, comandava quase tudo. Ele era rei, ele tinha palácio, ele tinha riqueza, tinha armaduras, tinha vestimentas de rei. Porém o Senhor fez ele ficar no pasto e comer como animais. A consciência dele foi tirada, mas aquilo também não foi para a morte. Aquilo foi para ele reconhecer
e saber que existia um Deus. Você lembra daquele carcereiro em Filipos? Paulo e Silas estavam na prisão, e do nada, as coisas de Deus acontecem do nada. Então esteja preparado, esteja na obediência para que você não seja atingido por uma flecha. Do nada veio um terremoto naquela prisão, e não só abriu aqueles cárceres, não só abriu aquelas celas, mas aquele carcereiro também foi impactado. Aquele terremoto serviu para balançar as estruturas dele, para balançar o seu coração. E ele estava, quando aquelas prisões foram abertas, Paulo e Silas estavam a caminho de sair, o carcereiro tirou sua própria espada. Aquele que não serve ao Senhor, aquele que não tem Deus dentro dele, qualquer momento de descontrole, qualquer coisa que sai daquilo que foi planejado, você entra em confusão e às vezes até tenta se matar. Aquele carcereiro, a palavra diz que tirou a sua espada da sua bainha, e ele ia se matar, e Paulo e Silas apareceram a ele e disseram: não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro ia se matar porque achou que eles tinham fugido e ele ia morrer logo após. Porém Paulo e Silas disseram: nós estamos aqui. E aquele homem se prostrou e falou: o que eu faço para ser salvo? Creia somente. Esses homens de Deus responderam: e você e a sua casa serão salvos. Então eu quero caminhar para o final dessa mensagem te perguntando: qual tipo de aliança você tem feito? Com pessoas que buscam a guerra ao invés da paz, como Acabe fez com Josafá, e ainda desobedece à voz do Senhor? Ou aliança igual a de Davi e de Jonatas? Você lembra da história de Davi e de Jonatas? Saul era rei, Jonatas era o filho de Saul. Davi foi para a guerra, essa história você já conhece. Depois dali começaram a adorar, começaram a exaltar mais Davi do que o próprio rei Saul. Ele teve ciúme, porém uma amizade, uma aliança ali foi formada entre o filho de Saul, Jonatas, e Davi. E Jonatas foi canal. Deus usou Jonatas para livrar Davi da mão do próprio pai Saul. E como foi essa história? Saul queria matar Davi, e Jonatas falou: você vai e se esconde perto daquelas pedras. Eu vou à mesa com o meu pai, vou falar que você teve que sair, mas ele vai dar falta por causa de alguns dias que você vai estar fora. E quando eu voltar aqui, se eu atirar a flecha além dessas pedras e falar para o meu servo buscar além de você, você vai embora porque meu pai quer te matar. Se eu falar: não, as flechas estão perto de você, pode vir, você pode vir em paz. E aquela aliança foi formada, a flecha foi atirada. Jonatas falou: essa flecha está além de você, meu servo, vai um pouco além, vai e não se canses. E Davi fugiu. Então eu quero te dizer essa noite: cuidado com as alianças que você tem formado. Acabe era um rei que tinha tudo, estava em paz, mas ele não ouviu a voz do Senhor, ele morreu. E ele ainda quis levar o rei Josafá enganado. Então cuidado com as pessoas que você traz para a sua casa. Cuidado com as pessoas que você quer fazer sociedade. Cuidado com as pessoas que você está escolhendo para o seu convívio. O servo do Senhor, o homem e a mulher de Deus, deve andar com todos, porém confiar só a alguns. O próprio Jesus fazia isso. Ele pregava para multidões, ele não fazia discriminação de ninguém. Porém, nos momentos de intimidade, vem comigo só Pedro, Tiago e João. Ele escolhia os próprios, ele escolhia aqueles que ele queria por perto. Alguns milagres nem todos presenciaram, só os mais íntimos, só aquele que ele testificava, que ele sabia que estava no mesmo propósito. Então nessa noite eu quero te dizer, irmãos, se você está longe dos propósitos do Senhor, volte para o caminho dele nessa noite. Se você não ouve mais a voz do Senhor, através do louvor, através do profeta, através da palavra que é ele, volte a ouvir a palavra de Deus nessa noite, para que você não seja atingido através da brecha. Brecha pode ser um espaço grande ou um espaço pequeno, porém é um espaço destinado, é um espaço que está vazio. E a palavra de Deus diz que quando a presença dele sai de alguém, aquela pessoa, aquele ambiente, aquela casa que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, fica vazia, e ali qualquer um pode entrar.
E se não habita o Senhor, vai habitar demônios. E quando o demônio vem, ele vem com uma legião, com demônios piores do que eles. Então, irmãos, feche seus olhos que eu quero orar por você aqui nessa noite. O Senhor vai se manifestar aqui no nosso meio. Que eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos e se conecte com o Senhor agora, nesse momento. Perceba que no lugar da paz não pode ser escolhida a guerra. Que você não pode trapacear. Não tente colocar no seu lugar aquilo que era para você. E ouça a voz do Senhor. E o último recado aqui dessa noite, antes de eu orar. Eu quero repetir isso aqui. Quantidade não é certeza de sucesso. 400 homens mentiram e apenas um disse o que o Senhor realmente mandava. 450 homens dançavam, tentavam invocar deuses que não existiam, tentavam invocar Baal, mas apenas um homem foi respondido pelo Senhor. Então não vá atrás de multidões, só por causa de palácios, de riquezas. Não estou pregando contra riquezas e prosperidade. Se tiver uma multidão que realmente ouvem e falam a palavra do Senhor, que são sensíveis ao Espírito Santo de Deus, não tem problema nenhum você estar. Mas não vai atrás de multidões só por causa do número, só por causa daquela multidão, daquele show, só por causa daquele inchaço, porque inchaço é diferente do crescimento. Inchaço se expande, mas nem tudo ali é verdadeiro. O crescimento vai colocando tijolinho por tijolinho, mas a obra é certa de ser concluída. Feche os seus olhos, se levante nessa noite que eu quero orar pela sua vida. O Senhor vai se manifestar aqui no nosso meio. Senhor, eu quero te entregar cada vida que está aqui nessa noite. Cada pessoa que veio aqui ouvir a sua voz, que não veio ouvir o homem, pois eu não tenho nada para entregar para eles, Jesus, mas eles vieram aqui ouvir a sua palavra. Eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode. Se o Senhor não falar através da minha vida, nada acontece, mas eu já sinto a sua presença aqui nesse lugar e nessa noite. E assim como o Senhor foi com aquele único profeta, seja também na nossa vida, Jesus. E eu te peço algo agora, Senhor. O Senhor é dono dessa casa, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono dessa igreja, o Senhor é a própria palavra. Então, Senhor, se faça presente aqui no nosso meio, manifeste a sua glória, a sua graça e o seu poder, e toque naquele que veio ser tocado aqui, Jesus. Aquele que entrou nessa noite buscando uma resposta, que saia daqui respondido. Aquele que entrou nessa noite buscando uma cura, que seja curado em nome de Jesus. Aquele que veio buscando a restauração para a sua casa, para a sua família, para o seu sentimento, para a sua área financeira, seja respondido agora no nome de Jesus. O ministério de louvor vai entoar uma canção e o Senhor vai te tocar aqui nessa noite. Nesse momento agora, a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra também é desligado no céu. Tudo que é pedido em concordância o Senhor faz. E onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Pelo que eu esteja contando aqui, tem mais de 1, tem mais de 2, tem mais de 3. Se tiver pelo menos mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ou simplesmente só mais um ligado aqui comigo, ele vai se manifestar, porque ele fala o que está na palavra dele, a palavra é dele, não volta vazia. Feche seus olhos nesse momento. Lembre-se como foi pregado na mensagem. Quem escuta a voz do Senhor, você pode ir como você é. Se você é rei, você vai como rei. Se você é soldado, você vai contra soldado. Você pode até ser confundido, mas você não vai ser morto. E aquele que não dá ouvidos à voz do Senhor pode se disfarçar, mas o inimigo vai te achar através de uma brecha, e ele vai te acertar, e ele te acertando, você será ferido ou morto. E o inimigo não está aqui para brincar. Se você quiser servir ao Senhor, se você quiser andar nos caminhos do Senhor, ele enviará ordem aos seus anjos para te segurarem pelas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma.
os anjos do Senhor te guardam. Mas quando você não ouve, não obedece ao Senhor, você está na mão de quem, irmãos? Então nessa noite que você escolha ouvir a voz do Senhor. E se você estava muito tempo fechando seus ouvidos, abra nessa noite, em nome de Jesus.